Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Que alegria poder compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Convido-os a abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Leremos o versículo 1 até o 10. Eclesiastes 9, do 1 ao 10. O texto diz assim: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta é a sua palavra. Nós abrimos, nós lemos ela e pedimos, Pai, que a partir dela o Senhor fale aos nossos corações. Se há comichões nos nossos ouvidos, que o seu Santo Espírito os espante. Se o nosso coração está fechado, que o seu Santo Espírito o abra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais um ano passou, 2024 está chegando ao fim, e ao chegarmos nessa época do ano, não é incomum nós olharmos para as bênçãos, desafios, e as lições aprendidas durante o ano que passou. Ao mesmo tempo, nós olhamos para o ano que está por vir com expectativa, esperança e provavelmente algumas incertezas também. E é pensando nisso que nós podemos buscar sabedoria para enfrentar mais um ano que está às portas, no livro de Eclesiastes. Este livro nos convida para uma visão realista da vida, porque se você já leu Eclesiastes alguma vez, você percebeu que ele não doura a pílula, nem um pouquinho. E a partir de Eclesiastes 9, do 1 ao 10, quero compartilhar com você 7 conselhos que nos ajudarão a enfrentar o ano de 2025. Então, o primeiro conselho destes é, em 2025, não seja bobo, infantil ou ingênuo. Em 2025, não seja bobo, infantil ou ingênuo. Leia comigo de volta os versos 1 a 3. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Meus irmãos, a vida é imprevisível.
O sábio nos ensina que tanto o justo quanto o perverso enfrentam situações similares enquanto na existência terrena. Amor e ódio, alegria e tristeza, bênçãos e dificuldades alcançam a todos, independente do seu estado espiritual. Ao entrarmos em 2025, nós precisamos estar preparados para os altos e baixos da vida. Nós não sabemos, é verdade, se enfrentaremos mais tristeza ou mais alegria, se enfrentaremos mais amor ou mais ódio, mais vitórias ou mais provações, mas certamente enfrentaremos as duas classes de situações na nossa vida. Mas Eclesiastes nos lembra de algo muito real: tudo sucede igualmente a todos. Veja como isso foi verdade durante esse ano, meus irmãos. Nós aqui na igreja, durante esse ano, celebramos casamentos, choramos em velórios e nos alegramos com o nascimento de novas vidas. A vida é cheia de contrastes e precisamos enfrentar essa vida com maturidade. Porque o calendário, a partir de 1º de janeiro, pode até mudar, mas os desafios da nossa vida não vão desaparecer magicamente quando o ano de 2025 começar. Ainda que entremos em um ano novo, a realidade continua com as suas tensões, provações e dores. E o que realmente importa é a nossa postura diante dessas situações todas que nós vamos enfrentar. Mas nós podemos lembrar de Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Ainda que nós não possamos prever, melhor dizendo, o que virá, nós sabemos que nosso Deus é soberano e tem tudo em suas mãos. Ele governa com sabedoria, Ele governa com amor, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Portanto, em 2025, que nós possamos enfrentar as incertezas da vida com confiança, com fé, certos de que o Senhor está no controle de tudo. Mas ainda que esse primeiro conselho possa parecer um grande balde de água fria, saibam que o próximo levará uma injeção de esperança para a gente. Vai melhorar a partir daqui, não vai piorar, fique tranquilo. E o segundo conselho, meus irmãos, é: em 2025, confie na esperança que Deus garante. Confie na esperança que Deus garante. Volte seus olhos para os versos 4 a 6. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão nos dá aqui um lembrete precioso, meus irmãos: enquanto há vida, há esperança. E essa afirmação é, na minha opinião, a mais bela de todo o livro de Eclesiastes. Mas é importante a gente lembrar que a nossa esperança não é simplesmente um otimismo superficial, ou uma expectativa de que as coisas um dia, por algum motivo, vão melhorar, por acaso. Pelo contrário, a nossa esperança está ancorada naquilo que Deus garante. A nossa esperança repousa nas promessas firmes de um Deus que é imutável, soberano e fiel. Veja o exemplo de Abacuque 3, do 17 ao 19. Que o profeta, ao contemplar um cenário de desolação, onde a figueira não florescia, não havia gado nos currais, conclui com um brado de confiança: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, a verdadeira esperança, ela não se abala diante das dificuldades, porque ela está enraizada na fidelidade de Deus, e o nosso Deus nunca falha. Agora reflita por um momento, pense um pouquinho. Talvez você esteja há anos esperando que algo aconteça na sua vida, algo que talvez pareça impossível. Talvez a conversão de algum parente, de um filho, a restauração de um casamento, ou o alívio para uma dor que você carrega. Meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. Deus pode transformar situações, trazer vida onde há morte e fazer o impossível acontecer. Nós não sabemos o que 2025 trará. Podem vir alegrias, mas poderá vir desafios também. Mas uma coisa nós sabemos: a nossa esperança não depende das circunstâncias, e sim de Cristo, que é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Portanto, ao entrarmos neste novo ano, se alegre na esperança que Deus garante. Não porque tudo será fácil,
mas porque o Senhor é fiel. E nós podemos ainda lembrar de Romanos 15:13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, que em 2025 a nossa esperança não seja apenas uma ideia, mas uma realidade viva nos nossos corações, porque Cristo, meus irmãos, estará conosco. E essa esperança não permite apenas enfrentar os desafios, mas também desfrutar das dádivas do dia a dia que Deus nos concede. E o que nos leva ao terceiro conselho, que é, em 2025, desfrute do efêmero. Em 2025, desfrute do efêmero. Veja o verso 7 mais uma vez. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Muitas vezes na correria do dia a dia, nós negligenciamos aquilo que é efêmero, aquilo que é fugaz. Uma refeição em família, uma conversa descontraída, ou até mesmo o prazer de não fazer nada, sentar no sofá e olhar para a parede e descansar, simplesmente. Meus irmãos, desfrutar do efêmero é reconhecer que aquele pãozinho quentinho com manteiga, ou aquela risada boa com os nossos amigos, com os nossos familiares, são uma expressão da bondade de Deus, que nós podemos aproveitar a partir da graça. Pense nisso, como é bom poder reunir a família ao redor da mesa. Como é bom poder tomar um café em boa companhia, ou simplesmente caminhar com os filhos no parque. Essas experiências, por mais corriqueiras que pareçam, são um lembrete da bondade providencial de Deus. No entanto, há um chamado mais profundo aqui, porque Salomão nos diz para comer e beber com alegria, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Isso nos ensina que mesmo os prazeres simples devem ser vividos com o coração voltado para o nosso Senhor. Portanto, queridos, que em 2025 nós possamos aprender a glorificar a Deus nessas pequenas coisas. Ao desfrutarmos de momentos de lazer, ao assistir um filme, ao jogar um videogame, assistir um jogo de futebol, a lermos um bom livro, a sairmos para jantar, que nós possamos fazer tudo isso com um coração grato e conscientes de que Deus é a fonte de toda boa dádiva. Assim, nossas vidas então serão reflexo da sua bondade, da sua graça, e cada momento vivido será um ato de adoração. E o nosso quarto conselho é, em 2025, viva com alegria e com reverência. Em 2025, viva com alegria e com reverência. Veja o verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. À primeira vista, meus irmãos, este verso parece apenas um conselho prático. Cuide-se, esteja limpo, vista-se bem, passe um perfume. E de fato é uma excelente lembrança, especialmente para os jovens e adolescentes, né? O pai e a mãe, disse até amém agora. Mas para nós também, por exemplo, quem faz home office, tira o pijama de vez em quando, põe uma roupa bacana, escova o dente, vai ficar só em casa, mas escova o dente. Olha no teu guarda-roupa, vê a roupa que não faz mais sentido você usar, porque já está gasta, joga fora. Não doa para a igreja também, mas joga fora. Mas se nós olharmos com atenção, veremos que nós somos convidados a uma postura muito maior do que simplesmente cuidar de si, o que é importante, mas viver com alegria, viver com reverência diante de Deus. Vestes alvas representam pureza, santidade, um coração limpo diante do Senhor. O óleo significa unção, alegria, a presença do Espírito Santo. E essas imagens nos apontam pelo menos para duas verdades que nós podemos marcar a nossa vida em 2025. Primeiro, cuidar de si mesmo. Precisamos praticar também o autocuidado. A você, homem que nunca mais foi ao médico, vá ao médico. A você, mulher, realmente compre seus cremes, cuide da sua imagem, isso é importante. Deus se agrada disso. Isso não se trata simplesmente de vaidade, mas de zelar pela saúde e pela aparência, reconhecendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vida ordenada, uma vida equilibrada, reflete a gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá.
E a segunda verdade é estar preparado espiritualmente. Porque mais do que cuidar do exterior, nós somos desafiados a viver com o coração voltado para Deus, refletindo sua glória em todas as áreas da nossa vida. No entanto, nós precisamos reconhecer, nós não conseguimos manter as nossas vestes limpas sozinhos. O pecado nos mancha continuamente e as nossas falhas nos tornam indignos, mas é aqui que o Evangelho nos enche de esperança. Porque Cristo tomou as nossas vestes sujas e nos deu vestes alvas, puras e limpas. Ele nos lavou com seu sangue e nos vestiu com a sua justiça, que é perfeita. Isaías 1,18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Portanto, irmãos, que possamos viver 2025 com alegria genuína e reverência sincera. Que as nossas vestes alvas sejam um testemunho do que Cristo fez por nós. Que o óleo sobre a nossa cabeça nos lembre da alegria e do poder do Espírito que habita em nós. E que a graça de Deus, que nos deu vestes limpas e óleo sobre as nossas cabeças, nos conduza a amar e valorizar aqueles que caminham ao nosso lado, reconhecendo a graça de Deus em cada relacionamento, que nos levam ao quinto conselho. Em 2025, valorize os relacionamentos como dádivas de Deus. No ano que vem, valorize os relacionamentos como dádivas de Deus. Volte seus olhos ao verso 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Salomão nos lembra, meus irmãos, que em meio à brevidade da vida, os relacionamentos que nós podemos desfrutar são dádivas do Senhor. Aos casados, Salomão destaca o cônjuge como um companheiro singular, dado por Deus para compartilhar as alegrias, os desafios e as rotinas do dia a dia. Mas essa verdade não se limita apenas ao casamento. Todos nós somos chamados a reconhecer que a vida é vivida em comunidade e que Deus, em sua graça, nos abençoa por meio das pessoas que coloca ao nosso lado. Pense, por exemplo, a amizade de Davi e Jonatas, um vínculo profundo que ofereceu apoio em tempos de luta e celebrações, e temos muitos outros exemplos de amizade na Bíblia. Assim também, quando nós investimos em laços profundos, somos edificados, fortalecidos e moldados à imagem de Jesus Cristo. O casamento, por sua vez, é uma expressão visível da aliança entre Cristo e a igreja. Um testemunho do amor sacrificial e eterno do Senhor. Aos solteiros, lembrem-se, relacionamentos não precisam ser românticos para serem transformadores. Se você aí, solteiro, não tem amigo, você tem que ver o que tem de errado com você. Tem que ter amigo, gente. Tem que ter amigo. Amizade é bênção de Deus para a gente. Amizades profundas, marcadas por companheirismo e sinceridade, são meios pelos quais Deus abençoa o seu povo. O chamado é claro. Invista tempo. Invista energia. Invista amor nos seus relacionamentos. Ame com intencionalidade. Perdoe com rapidez. Sirva com alegria. Não deixe para amanhã o café prometido, o almoço planejado ou a noite em família. Sabe aquele papo de vou ver e te aviso? Vamos ver, vamos marcar? Não, para com isso. Realmente marque, realmente vá. Realmente avise. Seja presente, pois cada encontro é uma oportunidade que nós temos de refletir a graça de Deus. Enquanto valorizamos os vínculos que Deus nos deu, percebemos que eles são mais do que simples parte da vida, são meios de glorificar a Deus também. Então, que em 2025 nós possamos enxergar em cada relacionamento uma porção da bondade de Deus, reconhecendo que Ele age em nós e por meio de nós, quando nós nos aproximamos uns dos outros. Em 2025, eu diria todo ano, toda a vida, sempre, gente, o sexto conselho é, vai com tudo. Em 2025, vá com tudo. Veja o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Meus irmãos, esse versículo é um chamado direto à diligência e à excelência, minha e sua. Salomão nos lembra que a nossa vida é passageira e que devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para trabalhar com excelência, para trabalhar com empenho, para trabalhar com dedicação. Lembra de Davi? Ele não foi para o campo de batalha pensando, não, eu vou lá, vou arrebentar aquele gigante lá e Deus vai me abençoar. Ele foi lá levar comida para os irmãos. Mas ao realizar essa tarefa com diligência, com responsabilidade, Deus o colocou em uma posição de grande impacto. O simples ato de obediência acabou abrindo caminho para a vitória sobre o gigante. Meu irmão, se em 2025 a sua tarefa for levar marmita para os seus irmãos, faça com excelência. Seja excelente levando marmita para os seus irmãos. Mas, se em 2025 a sua missão for lutar contra o gigante, lute com excelência, dê o seu melhor. Deus nos chama para realizar com excelência as tarefas que estão diante de nós no trabalho. Seja o funcionário que busca fazer mais do que simplesmente é esperado, com integridade, com criatividade. Seja alguém que, ao invés de apenas cumprir os prazos, cumprir os horários, busque servir seus colegas e contribuir para um ambiente de trabalho saudável e justo. Na família, seja um pai, mãe ou filho que demonstre amor e paciência, cultivando relacionamentos profundos e significativos com aqueles que estão dentro da sua casa. É importante a gente ter relacionamentos, amizades fora, mas os primeiros seres humanos que nós precisamos nos relacionar bem são os que estão dentro de nossa casa. Na igreja, sirva ao Senhor com dedicação, seja ensinando, limpando, acolhendo, liderando. Não há tarefa pequena, meus irmãos, quando ela é realizada para a glória de Deus. Eu lembro da história de um jogador de futebol chamado Silas. Ele foi campeão pelo São Paulo, pelo Internacional, pela seleção brasileira. E ele dizia o seguinte: toda vez que o Tele Santana estava na beira, o Tele Santana era o técnico do Brasil e do São Paulo na época que ele jogava. Toda vez que o Tele Santana ficava na beira do campo, eu era o único que ficava totalmente pronto. Colocava minha roupa, amarrava minha chuteira e ficava pronto. E nem olhava para o jogo, só ficava olhando para o Tele. Quando o Tele olhava para o banco, eu já dizia: sou eu, professor. E o Tele chamava ele. Porque ele estava disposto, ele estava preparado para a oportunidade que vinha. Meus irmãos, em 2025, que você não desperdice as oportunidades que Deus colocar em cima de você, na sua frente, melhor dizendo. Seja excelente. Mas veja, ser excelente não significa ser perfeito, mas significa dar o melhor de si com os recursos que Deus nos confiou. Seja na cozinha, seja no escritório, na sala de aula, seja no púlpito. Faça com todo o seu coração, como para o Senhor. Por isso, meus irmãos, em 2025 e na vida, vai com tudo. Trabalhe, sirva, viva intensamente para a glória de Deus, que deu tudo por nós. E agora, o último conselho, mas de maneira alguma menos importante. Em 2025, viva sob a graça de Deus. Para esse último conselho, veja comigo a parte B do verso 7. Pois Deus, já de antemão, se agrada das tuas obras. Meus irmãos, este aqui é sem dúvida o conselho mais importante, porque ele sustenta todos os outros. Salomão nos lembra que a base das nossas vidas e de tudo que nós fazemos é a graça soberana de Deus. Este versículo não está nos dizendo que as nossas obras causam o favor de Deus, mas aponta para a obra consumadora de Cristo, que garantiu a nossa aceitação diante do Pai. E eu consigo pensar nisso quando eu olho para o batismo de Jesus, lá em Mateus 3. Porque assim, meus irmãos, Jesus não tinha feito milagres ainda, de acordo com o que nós conhecemos da história bíblica. Ele não tinha pregado o sermão da montanha, ele não tinha sido crucificado, ressuscitado ainda. Mas ainda assim, o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Da mesma forma, em Cristo, nós somos aceitos e amados por Deus. Não pelas nossas realizações, mas por aquilo que Cristo fez. E por quem nós somos em Jesus Cristo. E essa verdade, meus irmãos, nos liberta da necessidade de buscar a aprovação divina com os nossos próprios esforços.
Porque Paulo, lá em Efésios 2, 8 e 9, nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que em 2025, meus irmãos, nós possamos viver descansados na graça de Deus. Que ela seja a nossa motivação para agir, a nossa força nos desafios e a nossa paz em meio às preocupações. A minha esposa está quase dando à luz, eu estou muito preocupado, sabia? Porque eu fico pensando assim, eu não sei quando que vai nascer, se ela nascer agora que eu estou pregando, se ela nascer amanhã, depois. A graça do Senhor acalma meu coração nesse momento, em que eu não sei quando a Olivia vai chegar no mundo. Em 2025, meu irmão, pode ser que nenhuma Olivia chegue no seu mundo, mas outras coisas possam acontecer. A graça do Senhor será a paz do seu coração em meio às preocupações. Quando errar, volte à cruz, lembrando que Deus já se agradou de você em Cristo. Mas quando acertar, lembre-se que foi Ele que te capacitou. Cada dia do próximo ano pode ser vivido com a certeza de que Deus, por meio de Cristo, já sorriu por você, já sorriu para você, com favor eterno. Viva sob a graça de Deus, certo de que Ele é suficiente para tudo que você for enfrentar e realizar em 2025. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre esses conselhos de Eclesiastes, a nossa perspectiva para 2025 não é uma visão de desânimo ou de incerteza, mas é uma visão de fé e de confiança no Senhor que nos guia. A vida, como nós aprendemos e vivemos, não é? É repleta de altos, mas baixos também. Mas a nossa esperança, lembre-se, não depende das circunstâncias. A nossa esperança está firmada na fidelidade de um Deus que é soberano e não muda. Enquanto olhamos para o ano novo, somos chamados a viver com sabedoria, desfrutando das pequenas dádivas da vida, valorizando os relacionamentos e trabalhando com excelência. E acima de tudo, somos chamados a viver sob a graça de Deus, lembrando que as nossas obras não são o que nos tornam agradáveis a Ele, mas o que Cristo fez por nós é o que nos torna agradáveis a Ele. Em 2025, que nós possamos, mais do que nunca, viver com o coração grato, viver com o coração confiante no Senhor. Quando os desafios baterem lá na sua porta, que a sua esperança esteja em Cristo, que ela te fortaleça. Quando as alegrias surgirem, que a nossa gratidão transborde. Que em tudo busquemos a glória de Deus, sabendo que Ele já de antemão se agrada das nossas obras. Não porque somos perfeitos, mas porque nós estamos em Cristo. E por fim, lembre-se que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nos deu tudo o que precisamos para viver plenamente em Sua presença. Em cada momento, em cada decisão, em cada desafio de 2025. Que esse ano seja um ano para viver com Ele, para Ele e por Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe em cada passo, hoje e sempre. Meus irmãos, feliz ano novo e que Deus nos abençoe. Amém. Enquanto os irmãos se preparam para tocarem, cantarem, eu convido você a colocar-se em pé para encerrar o culto cantando essa linda canção. Ó, quão lindo esse nome é! E após cantarmos esse hino, nós vamos fazer